Coisa linda que ficou, né? Aí teve gente que não percebeu aquela coisa de... Quem foi que fez essa arte, hein, gente? Foi quem que fez? Foi Quem foi? Uma coisa meio, né? Uma revelação assim, uma coisa que você olha e tu fala, caramba, parece uma folhagem ali, mas é uma lagarta. Muito bonito. E eu aproveitando também o parênteses aqui, entrando já na palavra, mas também eu quero dar um aviso no nosso departamento de escola dominical. Por favor, coloca. Eu sei que não é o... Bota aí, Varu, rapidinho. Amados, eu, Rebeca e Paola, a gente está à frente da classe de adolescentes e jovens na escola dominical. E nós entendemos que a palavra diz que a gente precisa ter a certeza da nossa fé para responder o motivo que a gente crê, né? E também diz que sem fé é impossível agradar a Deus e que o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós estamos num propósito para que os pais se empenhem a poder motivar os filhos que estejam aqui domingo de manhã. E aqui, não somente aqueles que são adolescentes, mas também nós queremos atingir os jovens, que a gente diz jovens mais velhos e solteiros, com aquilo que a gente vai estar falando nessa classe. Então, nós vamos estar falando de doutrina de santidade. Na verdade, nós vamos falar sobre vida de santidade. Nós falamos sobre pecado, depois falamos sobre salvação, e agora a gente vai estar falando sobre vida de santidade. E é algo que eu creio que vai nortear a vida dos nossos jovens agora, para aquilo que eles já estão enfrentando nesse mundo afora, para poderem ter convicção da fé e a certeza daquilo que eles creem. Eu acredito que o que faz toda a diferença é o entendimento da santidade do Senhor. O entendimento da santidade de Deus trabalhada em nós através do Espírito Santo. Então, eu estou aqui com um propósito. Nós contamos hoje, são 27 alunos que têm, né, matriculados. 23, por aí. E às vezes a gente tem na classe a rotatividade de 5, 6, 7. Nós queremos mais pessoas nessa classe. Se você é pai, tem teu filho lá entre 13 e 14, puder estar domingo de manhã aqui, nós vamos começar esse período de aula, vai durar uns 2 meses e vai ser algo tremendo para a vida dos nossos jovens adolescentes. Amém? Glória a Deus. Amados, esse ano, quem estava aqui no culto de dia 31 de dezembro? Você fez a sua cartinha? Não deu tempo ainda, né, pastor? Nós já estamos no dia 9 de janeiro. E às vezes a gente está numa correria danada, né? E ainda não conseguimos parar para pôr os nossos planos para esse ano. Ou então a gente, às vezes, nem para fazer plano nenhum e deixa, né, como diz Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Né? E aí eu não sou especialista em planejamento, mas a minha cartinha eu fiz. Eu não escrevi a minha cartinha no papel, eu botei a minha cartinha aqui no celular. E tem muita gente que às vezes me vê, eu estou no celular aqui na hora da pregação, e eu estou aqui anotando tudo que está sendo pregado, tudo que está sendo falado. Eu anotei aqui, minha carta, ela está feita. E eu me lembrei que eu tinha escrito uma carta, porque uma pessoa chegou para mim, antes do ano novo, e falou para mim, e aí, como é que está? Está trabalhando aqui? Está trabalhando em quantos lugares agora? Tu trabalhava na Barra, trabalhava em Nova Iguaçu, trabalhava em... Eu falei, olha, mano, eu agora estou trabalhando no Recreio, estou perto de casa, perto da família, e Deus me deu essa graça. Eu lembrei que há 10 anos atrás, a minha cartinha que eu escrevi para Deus tinha colocado isso, e eu tinha esquecido isso. Eu parei para agradecer por esse pedido que eu tinha feito há muito tempo atrás. E aí, esses pedidos que a gente faz, a gente não percebe que Deus está trabalhando, e a gente às vezes esquece de agradecer. Mas muitos desses pedidos nessa carta, que se vocês não teve a oportunidade de fazer ainda, nós estamos no início do ano, no primeiro mês, você faça essa carta com pedidos e gratidão pelo ano que passou. Muitas vezes nós pedimos que haja mudança por circunstâncias externas, quando na verdade a palavra de Deus ela fala que a nossa mudança ela acontece de dentro para fora. Eu acredito muito que de tudo aquilo que nós temos pedido, temos colocado diante do Senhor,
Muitas coisas que a gente pede, Deus ele fala sim, não, então espere. Nesse tempo de espera, pode ser que Deus ele está trabalhando o teu coração, o meu coração, para sermos capazes de receber aquilo que ele tem para nós. Mas uma coisa é, a gente não pode deixar de entender. A palavra de Deus, ela traz mudança, principalmente não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Muita gente pede com que as pessoas que estão do lado mudem, muita gente pede que haja um emprego, muita gente pede que haja alguma bênção que aconteça, isso não é pecado. Mas às vezes o Senhor ele quer que haja uma mudança de dentro para fora. Interessante é que Jesus Cristo ele foi bem claro na sua palavra para isso. Foi bem clássico quando ele chega para Nicodemos em João 3,7 e falou a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ele está falando para Nicodemos, olha Nicodemos, para você receber isso, é necessário que você mude. É necessário que haja mudança. Estamos no início do ano ainda. Qual tem sido a nossa oração para o Senhor? A nossa oração, os pedidos da nossa carta, qual tem sido? Será que a gente está pedindo para que outras pessoas mudem ou que as circunstâncias mudem? Ou a nossa oração Senhor, se tiver que mudar, muda a mim primeiro. Se tiver que mudar, muda meu coração primeiro. Tem uma canção que fala, muda meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Uma canção bem, bem antiga. E ele chega para mim, para aquele jovem rico, em Mateus 19, 21, e fala assim, olha, ele pega num ponto essencial, que é o amor ao dinheiro que aquele jovem rico tem. Ele fala, cara, é necessário para que você seja salvo, é necessário que você venda tudo e dê aos pobres. Aquele jovem saiu triste e foi embora. Na verdade, ele queria que aquela mudança fosse uma mudança não daquilo que ele tinha, mas a mudança daquilo que ocupava o seu coração. Aquilo que era dono do seu coração. E quando a palavra de Deus fala sobre mudança, lá em Romanos 12, por exemplo, ele fala, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Renove o vosso entendimento. Renove a vossa mente. Renove o vosso coração. Olha, muitas vezes é necessário que o Senhor nos leve como vasos lá na casa do oleiro, e Ele não vai encher o nosso coração da sua palavra, então da sua revelação, do seu propósito, se o vaso estiver rachado. Querido, isso é quase clássico, é um clichê cristão. Como aquele louvor da antiga também que fala, faz em mim um vaso novo, quebra minha vida e faz de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Então, se a tua oração, nessa primeiro ano, na virada do ano, se o teu pedido está ali escrito que é necessário que haja mudança, que a tua oração seja que Deus mude o meu coração primeiro. Que Deus mude em mim primeiro. Isso é o primeiro tópico hoje, porque nós lemos aquela passagem ali, que Deus é aquele que, Paulo vai falando, né? Que Ele deseja que nós andemos em novidade de vida. Deseja que nós andemos segundo a sua vontade. E a palavra fala que a vontade do Senhor era boa, perfeita e agradável. Só que é um desafio para a gente, sabe por quê? Não sei quem tem, né? Quem tem acompanhado aí Instagram, essas coisas, e aí tem um Instagram que aparece uma voz e um cachorrinho falando, eu sei que eu preciso mudar. Eu sei que eu estou fazendo bagunça. Eu sei que eu não estou obedecendo, mas eu não quero mudar. Aí todo mundo ri. Aí o cachorrinho fez a bagunça toda na casa. Às vezes Deus está falando para a gente, olha, eu quero te dar, mas você precisa mudar. Você precisa fazer com que aquilo que eu estou preparando para você tenha uma casa nova. E aí Jesus Cristo fala em Mateus 9,17, diz, se o odre não for novo, não tem como colocar vinho novo. Se o odre for velho, e aí como é que ele vai derramar vinho novo? Vinho novo aponta para a presença do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo. E aí quando Deus quer, Senhor, eu quero viver algo novo, mas quero continuar do mesmo jeito, não é assim que fala? Eu não quero mudar, eu quero continuar desobediente, brigando com Deus, eu quero continuar vivendo segundo a minha vontade, segundo o meu coração, mas eu quero que tu faça algo novo. Aí vai lá no YouTube, bota essa canção 10 vezes, e aí chega no final do ano e reclama, mas Deus não fez algo novo.
não fez algo novo. O interessante é que, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente começa a ter a revelação da palavra e a gente vê, eu não sei quanto a vocês, mas quanto mais a gente lê a palavra, eu comecei um plano de ler a Bíblia em 1 ano. Tem um aplicativo que dá todo dia um teminha para a gente ler a Bíblia em 1 ano. E esses dias que eu estou lendo a Bíblia, eu estou sendo constrangido por Deus, porque parece que a coisa vem de uma forma nova. Não é revelação nova, não é algo novo que eu já nunca tinha ouvido, mas parece que Deus, ele fala, caramba, isso aqui estava escrito aqui, eu nunca tinha visto. E Deus vai transformando o nosso coração, e a gente olha e fala assim, mas como é que Senhor, perdoa, eu não presto, eu não mereço tua misericórdia, eu não mereço tua graça. A gente começa a entender, o Espírito Santo começa a falar ao nosso coração, e a gente começa a cada vez mais diminuir e entender que a gente precisa ser cada vez mais levado à casa do oleiro para sermos transformados. E quando é que a gente vai chegar no top da nossa vida cristã? Só quando a gente estiver já junto com Ele. Em todo o tempo, nessa caminhada, nós estamos em mudança, querido. Nós estamos em mudança. Em todo o tempo, nós estamos em mudança. E essa mudança é uma mudança de coração. E, na verdade, nós estamos em constante mudança. Como bom seria se tudo que muda por fora mudasse o nosso interior. Mas essa obra que Deus faz, ela é de dentro para fora. Então, primeira coisa que eu queria que você gravasse nessa noite. Se algo tem que mudar, que mude de dentro para fora e que mude o meu coração primeiro. O interessante é que, quero que tu abra a tua Bíblia lá em João capítulo 7. Eu engato a primeira, segunda, terceira e vou embora, né? Calma. Jesus Cristo falando com seus discípulos, ele fala uma coisa, no versículo 38. Ele está falando sobre Jesus é a fonte de água viva. Ele fala no versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A gente quer ser inundado. Faz chover. Está chovendo lá fora, né? Faz chover. Tudo eu relaciono com música, tá? Os irmãos que estão visitando aqui, é porque tudo vem uma música. Vem uma palavra, vem um louvor, eu falo que é antigo, que é novo. Aí que a gente canta, faz chover, Senhor. Aí a gente, quero me encharcar, eu quero mergulhar. E aí Jesus fala para você, amém, eu vou fazer tudo isso, mas primeiro do teu interior tem que fluir rio de águas vivas. É de dentro para fora. De dentro para fora. Eu quero transformar o que tem dentro para que a tua aparência, o teu homem exterior seja relacionado com o teu homem interior. E se tiver alguém que quer uma mudança, ou em algumas circunstâncias, que essa mudança seja em nós. A gente às vezes fica, como eu falei aqui, numa briga com Deus, e às vezes é somente deixar com que Deus faça a sua vontade em nós. Então, como eu já falei aqui, primeira coisa, se tem algo que tem que mudar, que seja em mim primeiro. Já parou para pensar? Se você pensar desse jeito, no início do ano, em janeiro, você já parou para imaginar o que nós iremos viver esse ano? Se Jesus não voltar, se nós não formos arrebatados, ou então se nós formos levados para a sua presença, de alguma forma, se Deus ele pegar o teu coração e colocar no teu coração a sua vontade e um coração segundo dele, a palavra fala assim, Senhor, tu tiraste de nós um coração de pedra e colocaste de nós um coração de carne, um coração segundo a tua vontade. Às vezes a gente sabe, Deus não tem problema com os nossos defeitos. Deus ele entende a nossa realidade. Ele não quer que nós permanecemos desse mesmo jeito. Amém? Deus ele sabe que nós somos falhos, mas ele não quer que nós permanecemos desse jeito, porque ele mesmo proveu o caminho para que chegássemos a ele. Esse caminho é Jesus. Amém? Então o entendimento é isso. Senhor, faz em mim algo novo. Faz em mim a mudança. Que eu vivo uma novidade de vida. Mas se começar
ó Deus, não das coisas que estão por fora, mas principalmente dentro do meu coração. Se essa oração for feita nesse ano, agora, dia 9 de janeiro, você crê em nome de Jesus que no final do ano nós vamos ter muitas coisas para poder falar, para dar glórias a Deus? Amado, você fez tua carta? Você não, ninguém vai olhar, só Jesus vai olhar. Você fez a tua carta? Se você não fez a tua carta, hoje é o dia de você fazer essa carta. Coloca tudo para Deus. Coloca, eu escrevi na minha carta, Senhor, exatamente aquilo que eu sinto do meu coração, mas também eu coloquei o meu desejo, o meu anseio para as coisas que estão aqui em volta, profissional, planejamento familiar, tudo isso. Mas Deus já me surpreendeu esse ano. Eu quero dizer que Deus já me surpreendeu já antes de começar o ano direito. Segunda coisa, a mudança que Deus promove em nós não nos transforma em super-heróis, mas semelhantes a Jesus, amém? A mudança que Deus deseja que nós passemos não nos transforma em super-heróis, mas que nós sejamos semelhantes a Jesus. Em todo tempo, o Senhor deseja que nós sejamos semelhantes ao Senhor. Não é que nós queremos fazer uma apologia à provação, mas a parte da nossa caminhada é o que nós iremos ter. Quer ver uma coisa? Romanos capítulo 5, abre lá, por favor. Deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. De terça para quarta, todo mundo, não é porque todos falaram não, mas aconteceu com todos aqueles que estavam ligados a quem ia para o EMA. De terça para quarta eu estava em casa e eu querendo dormir, não conseguia, comecei a ler lá no Kindle, né, de noite e tal, lendo, e aí fui ler aquela passagem do dia também, e aí veio um sentimento no meu coração de que aquela sugestão que eu poderia perder a minha filha. E aí no mesmo momento eu levantei e comecei a orar, eu falei, Senhor, tem misericórdia, mas o Senhor já preparando o nosso coração, porque nós estamos entrando numa batalha, e foi exatamente o que aconteceu. Muita gente passou por isso, o pastor falou isso aí também, e Deus, ele está pronto para poder mostrar, e agora eu fecho um parênteses, porque até eu passei por isso também. Eu estava em casa e eu senti isso aí também. Isso daí para mim, na verdade, não era Deus ele provando a minha fé para saber em quem estava fundamentado o meu coração. Amém? Vamos para Romanos 5, então? Olha o que fala em Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tem alguma versão, a tua versão aí está dizendo caráter aprovado? Tem alguma versão aí, levanta a mão, que fala caráter aprovado. NVI, caráter aprovado. Olha que coisa tremenda. Essas mudanças, essa novidade de vida, aquilo que Deus ele quer fazer no nosso coração, que fez com homens, ele não transformou esses homens em super-heróis. Ele não transformou aqueles que são filhos de Deus em alguém inabalável ou alguém imbatível. Paulo fala, eu posso até estar triste, mas eu não vou estar em momento nenhum destruído. Essa mudança de coração, essa novidade de vida, aquilo que Deus faz constantemente quando acordamos e levantamos através do seu Espírito Santo, não nos transforma em super-heróis. Isso não quer dizer que quando vier uma aprovação, algo que vai para fortalecer a nossa fé, nós iremos ter uma resposta sempre firmes em todo o tempo. Mas a palavra fala que essa tribulação produz em nós um caráter aprovado. Interessante é que a Bíblia fala que nós somos homens como aqueles que também estiveram na Bíblia. Tem algum homem que você admira na Bíblia? Tem alguma mulher que você admira na Bíblia? Algum personagem da Bíblia? Ah, mas aí se eu fosse Eliseu, mas se eu fosse
Elias, mas se eu fosse Paulo, quem viram aqui o filme de Paulo, irmãos? Eu já dei a dica. Já viu o filme de Paulo? Eu não sei quanto a você. Final do ano agora, meus parentes estavam lá em casa e viram o filme de novo. Foi uma choradeira de rebentar o coração. Não sei se você passou por isso. Mas, se você fala, mas se eu fosse Paulo, vá lá. Vá lá e passa por o que ele passou. E ele, em todo o tempo, ele sabia qual era o propósito que Deus tinha para a vida dele. Deus não nos faz super-heróis. Uma pessoa que eu admiro muito, na palavra de Deus, é João Batista. Abra a tua Bíblia, por favor, em Lucas 7, por favor. Deixa eu abrir aqui, eu não abri não. Lucas 7, a partir do versículo 2, conta uma história de João Batista. Você conhece essa história? João Batista, ele é preso. E fala assim no versículo 18. Todas essas coisas foram relatadas a João, pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que está por vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Querido, eu admiro muito João Batista. E em João capítulo 10, versículo 41, fala que João Batista... Quantos aqui sabem quantos milagres João Batista fez? Quem? Quem respondeu? Nenhum. João Batista não fez um milagre. Tu admira João Batista, eu falo, cara, o cara era o profeta que preparou o caminho, e ele não fez um milagre. E aí, a natureza humana de João Batista, mesmo sendo aquele que pregava, eu acredito que hoje ele seria considerado como, hoje a gente fala que ele é o cara, né? Mas na época, ele era considerado como louco. E não havia nada especial em João, quando Jesus Cristo começa a falar e dar testemunho de João Batista. Olha, o que vocês estão indo procurar no deserto? Uma cana que o vento, um caniço que o vento espalha. Mas Jesus, ele dá um testemunho sobre João Batista. Agora, o interessante é que o cara que abriu o caminho, que andou com Jesus, que pregou a palavra, quando foi preso, chegou lá dentro, ele passou por uma dúvida. Falou assim, cara, será que aquilo que eu fiz valeu a pena? Será que eu estava fazendo a coisa certa? Será que aquilo que eu estava passando era realmente, aquilo que eu estava pregando era realmente a verdade? Irmão, quantas vezes a gente já passou por isso? Quantas vezes a gente já pensou nessa nossa natureza, a gente achando que a gente é super-herói, mas Deus, ele conhece, a gente sabe que nós somos humanos, e ele, nesse momento em que João Batista começa a pensar sobre isso, lá na prisão, Jesus Cristo vem e dá um testemunho sobre João Batista e fala: um homem vestido de roupas finas, não, o que se vestem bem e vivem no luxo, moram nos palácios reais, sim. Que foram ver um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Esse é aquele de quem está escrito: eis quem viu adiante de você o meu mensageiro, qual preparará o caminho diante de você. E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Mas eu quero dizer uma coisa para você, tá? Se você colocou no teu coração esse ano eu mudo. A segunda coisa que eu tenho para falar, a primeira é necessário que você mude de dentro para fora. E a segunda coisa você não é super-herói. Deus, ele conhece a tua humanidade. A gente passa por dificuldades, por tribulações, mas em todo o tempo, o Senhor, ele está conosco, entendendo que, apesar de nós somos o que nós somos, fracos,
Eu lembro de uma oração, já falei isso aqui já, de uma oração que o irmão fez a gente fazia um evangelismo, né? E aí o irmão falou, Senhor, Senhor, abençoa a nossa vida, fortalece a nossa vida, nós não somos nada, nós somos somente pó, mas Deus, estende a tua mão e abençoa essa poeirada toda. Abençoa essa poeirada toda que vai sair para evangelizar agora. Nós somos pó. A palavra fala que nós somos pó. Mas apesar disso tudo, nosso entendimento é de como Deus nos vê. Olha o testemunho que Jesus Cristo deu de João Batista. Ele não teve nenhum milagre, mas ele foi o homem que, nascido de mulher, não teve um maior do que João. A gente precisa entender que, apesar da nossa humanidade, Deus ele quer encher o nosso coração da presença dele, para que haja mudança, para que haja transformação e nós sejamos usados para transformar vidas que estão à nossa volta. Então, se nós demos oportunidade para sermos mudados, Deus ele vai olhar a gente e falar assim, você é um cara que não tem nada que eu possa aproveitar, porque olha o teu tamanho para o meu, mas eu escolhi te amar e eu vou encher o teu coração da minha presença. Amém? Então, eu quero te dar uma sugestão para a tua carta. O seu primeiro pedido para 2022 seja, Senhor, que eu busque em primeiro lugar o teu reino, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Que eu cumpra a sua vontade, Senhor, em nome de Jesus. E na minha carta, além disso, né, eu já revelei o que tem na primeira coisa. Senhor, se esse ano eu não fizer aquilo que tu tem para mim, Senhor, em nome de Jesus, não deixa eu passar, Senhor, desse tempo aqui em 2022 sem cumprir aquilo que tu tem para a minha vida. Sem deixar, ó Deus, que tu cumpra em mim o teu querer. Faça em mim, Senhor, a tua vontade. A oração do Pai Nosso, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas aí fala, olha, essa aqui é a minha vontade. Eu falei, mas eu posso te dar uma sugestão, Senhor? Posso mudar um pouquinho a tua vontade na minha vida? Posso, Senhor, ó Deus, olha, só não entendeu, não é bem assim. Deixa eu te explicar porque você está por fora do contexto, né? O contexto cultural é outro, a gente está em 2022, século 21, então eu quero te dizer que não é bem assim, Senhor. Não é bem desse jeito. Eu escrevi na minha carta lá, Senhor, que eu seja conforme a tua vontade, buscar em primeiro lugar o teu reino e as demais coisas sejam acrescentadas, que eu faça a tua vontade. E a segunda coisa eu botei, que eu leia a Bíblia no ano inteiro, que eu consiga ler a Bíblia em um ano, que eu consiga ler a Bíblia de novo inteira, e que eu consiga ler um livro por mês. Será que eu consigo? Vamos lá. Eu estava essa semana, e a gente às vezes imagina, né, que nós não conseguiremos fazer isso. Realmente, queridos, não conseguiremos. Como eu falei aqui, o desejo do Senhor é que a gente reconheça quem nós somos na presença dEle, não somos nada, e aí Ele pega o nosso coração, Ele pega a nossa vida e exalta para a glória dEle. João falou assim, olha, por que João foi tremendo? Porque apesar de ser tudo aquilo que ele é, que a palavra de Deus profetizou, ele falava, mas olha, depois de mim vem um cara, eu não sou digno nem de desatar suas sandálias. Ele poderia chegar assim, olha, eu sou o cara, eu que abri o caminho para ele. Jesus Cristo entrou em cena, e aí ele falou, olha, eu não falei que ele ia vir? Olha aí, eu disse que ele ia começar. Começou o ministério dele. Eu vou colar com ele porque eu fiquei um tempão pregando sobre ele, agora que ele chegou eu não vou colher os frutos. Ele se recolheu, foi preso, na sua humanidade, teve dúvida do que tinha feito, porque o cara era humano, apesar de ser quem ele era, e Deus deu testemunho dele. Eu desejo, no nome de Jesus, que Deus dê um testemunho sobre a tua vida, no final desse ano, dê um testemunho dizendo, olha, apesar de ser quem somos, apesar de ser quem ela é, quem ele é, ele se esvaziou para que eu enchesse o coração dele, e no final desse ano, eu mostrei para ele que eu sou o Deus da sua vida. Interessante isso, né? De João. E aí, João falava, eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias. Cara, não é falsa modéstia, não. Falei, cara, desculpa, perdão. Irmãos, não é falsa modéstia. Não era falsa modéstia, não. A glória seja do Senhor, amém? A Deus toda a glória. João tinha certeza quem era que ele tinha aberto o caminho. Essa semana foi engraçado. Foi engraçado acontecer uma coisa. Eu estava conversando com a avó da minha esposa. Ela está aí não, né? Ela está aí? Cadê? Não estou vendo não. Então deixa eu falar dela. Ela não está aí não, gente. Tá?
Ela não está, não. Não, então, estava conversando com ela, aí ela falou assim, eu quero ficar em casa. Eu quero voltar para minha casa, porque em casa eu fico em casa, eu não quero mais sair para lugar nenhum, porque eu já estou muito velha. E aí eu perguntei para ela assim, a senhora está muito velha? Ela, eu estou muito velha. Estou com 92 anos já, eu estou muito velha. Eu tenho 46 e eu falo, eu estou muito velho. Ela está com 92 e hora de manhã, de tarde, de noite. Eu falei para ela assim, a senhora está muito velha? Tem muita coisa para fazer para Deus ainda. Mas eu já estou velha já. Eu não tenho mais nada para fazer. Eu falei, a senhora está usando fralda? Aí ela, não. A senhora está tomando banho? Alguém está te ajudando para tomar banho? Aí ela, não. Alguém está dando comida na sua boca? Ela, não. Então, quem falou que a senhora está velha? Aí ela ficou quieta, aí parou, aí passou outro dia na cozinha, aí ela olhou para mim assim, sabe que tu falou uma coisa para mim, que é verdade? Eu não estou velha, não. Você pode dar uma glória a Deus? Sabe por quê? Eu não estou velha, não. Eu não estou precisando de ninguém para fazer as coisas para mim. Eu oro de manhã, eu oro de tarde, eu oro à noite. Eu leio a palavra de Deus. Eu já li o livro Ser Forte e Corajoso um monte de vezes na minha vida. Então, até quanto Deus quiser, eu vou fazer a obra dele. Em nome de Jesus. Mude a mentalidade. Mude o mindset, né? Mude a nossa perspectiva em Deus. A mudança de mentalidade, mudança de visão é daquilo que acontece de dentro para fora para nós. Se a gente olhar as circunstâncias que estão em volta, a gente vai chegar no ano e vai falar assim, acabou, Deus não fez nada, mas, como eu disse, a mudança vem de dentro para fora. A pergunta é, quem está disposto a isso? Quem está disposto a isso? E aí, dando continuidade ao que eu estou falando aqui, Deus ele deu testemunho em João Batista, e a gente começa a ver que nós somos aquilo que Deus vê, né? Que Ele pode fazer através de nós. Isso depende de nós. Mais uma vez, eu estou sendo prolixo, mas depende de nós. Depende de passos de fé que a gente tem. Mais à frente, em Lucas 7, tem uma passagem em que Jesus Cristo entra na casa de Simão. Depois que ele dá o testemunho de João Batista, ele entra na casa de Simão, um fariseu. E acontece algo tremendo ali naquele lugar. A partir do versículo 36, uma passagem muito conhecida. Eu vou resumir um pouco isso, que ele está na casa de Simão, e aí diz que uma mulher, 37, uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ungia com perfume. E ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo, se este fosse profeta, bem saberia quem é e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Isso aí foi o fato que aconteceu. Jesus Cristo olha para Simão e propõe a ele uma parábola. Uma parábola de um credor que devia uma coisa muito grande e outro que devia uma coisa pequena. E o Senhor daqueles homens deram o perdão para eles. E aí a pergunta qual deles, portanto, o amará mais? E Simão respondeu, claro que é aquele que mais o perdoou. E Jesus, você julgou bem. E voltando para a mulher, e aí Jesus dá o testemunho para Simão, olha Simão, eu entrei na tua casa, você não lavou meu pé, você não fez nada que tinha que ser feito para honrar, você não abriu o teu coração para aquilo que eu tinha para a tua vida, você é um conhecedor da lei, você sabia tudo que está previsto na vida do Messias, mas você não acreditou, você só queria testar a minha vida ali, testar quem eu era. E eu vi o tempo inteiro, eu entrei na tua casa e você não me honrou, mas essa mulher, desde quando eu entrei aqui, ela correu aos meus pés, ela quebrou um vaso de alabastro com um unguento precioso, e ela chora
Ela molhou os meus pés com unguento e secam-se com seus cabelos. Quem é que Deus vai amar mais? Quem é que ele vai amar mais? A palavra fala que Deus ele não despreza um coração contrito e um espírito quebrantado. Diante de tudo aquilo que nós falamos aqui do quadro, de quem nós somos e quem o Senhor quer fazer em nós esse ano, quem é que ele vai encher mais? Aquele que tem um coração fechado, que é autoconfiante demais e que acha que sabe muito e fica na sua altivez de coração, ou aquele que tem um espírito quebrantado e um coração contrito? Olha, existe um caminho para o coração de Deus, uma chave que abre o coração de Deus, um espírito contrito e um coração quebrantado. Um coração quebrantado. Eu acredito que Deus, ele olha para aquela mulher e fala, olha, essa mulher não tinha nada, ela não sabia nada, mas ela fez aquilo que era de mais precioso. Ela simplesmente fez tudo que tinha que ser feito na minha presença. E Simão, e agora, o que eu faço contigo? Ah, Jesus passou na minha casa, mas eu não vi nada acontecendo. Jesus, ele me visitou, mas disseram que ele era isso tudo, mas não era. E aquela mulher, ela teve uma experiência que, até hoje, 2000 e poucos anos depois, a gente continua contando a história dela. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. E a terceira coisa, para que haja essa mudança, além de ser de dentro para fora, e entendermos que o Senhor, apesar de que nós somos, o Senhor quer nos abençoar e nos encher, essa mudança depende para onde a gente está olhando. Se eu fosse um coach, eu não sou um coach, né? Mas se eu fosse um coach, o que eu falaria hoje é o seguinte: você aonde você quer chegar vai depender de para onde você está olhando, para onde você aponta. Se você não tem alvo, você não aponta para lugar nenhum. Se você não tem nenhum alvo, você não acerta lugar nenhum. Não tem? Onde já viram essa palavra aí? É desse jeito. Olha, depende de onde para você está olhando. Você está conseguindo enxergar mais à frente? Para algumas coisas funciona desse jeito mesmo. Mas para nós que somos filhos de Deus, ela é repleta de homens que ensinaram que a mudança não depende das circunstâncias, mas sim para onde a gente está olhando. Essa semana eu lembrei de uma situação que toda vez que meus tios ou minha família da minha mãe ia viajar, a minha avó reunia todo mundo. Quando minha avó morreu, eu tinha 7, 8 anos, mas eu lembro disso como se fosse agora aqui. Minha avó reunia todos os filhos, vai viajar, vai para algum local, e ela lia o Salmo 121. Vamos abrir o Salmo 121 para a gente poder ler um pouquinho? Você que já conhece o Salmo 121. Salmo 121 diz o seguinte: eleva os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde, pois, virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quantas respostas já são dadas na nossa vida só com esses 2 versículos? Quantas respostas que a gente tem para a nossa vida diante desse tudo que a gente tem vivido, nesses tempos turbulentos que a gente tem passado no ano de 2020, 2021 e agora entrando em 2022. O que será do Brasil nesse ano de 2022? O que será do mundo nesse ano? Olha, o mundo já no maligno e a gente realmente não tem salvação. Eu quero dizer e quero te convidar e te dar um conselho. Para onde nós estamos olhando vai depender da nossa fé. Vai depender do fortalecimento da nossa fé. Você pode estar olhando para frente, mas eu te convido a você, nesse ano 2002, a olhar para o alto. Parece uma coisa que você já ouviu como um crente. Olha, querido, aqui está a resposta. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tem outra passagem, em 2 Crônicas 20, versículo 11, em que Israel ela é sitiada. E aí, Josafá, o rei de Israel, ele toma todo o povo, apregou jejum e começa a fazer com que os levitas adorem ao Senhor.
E eles começam a adorar e dizem, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. A oração de Josafá, em 2 Crônicas, no capítulo 20, é a oração, no versículo 11, é a oração que muitos aqui conhecem. Perdão, capítulo 22. 20, versículo 11. A partir do versículo 11. Ele faz uma oração. 12. Nosso Deus, acaso nos ocultará de teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Você pode repetir comigo essa última frase? Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Quando eu vejo a minha cunhada falando, eu vou para a Albânia, amados, você tem ideia do que acontece na Albânia? Se você falar assim, olha, eu vou pro Nordeste. Quantos aqui já foram para o Nordeste e conhecem o Nordeste? Tem gente que conhece muito bem o Nordeste, né? O pessoal que é do pessoal que é lá do sul de Campina Grande, né? Galera que é lá de baixo, Naldo. Olha, eu sei o que eu vou encontrar lá no Nordeste, mas você sabe o que ela vai encontrar lá na Albânia? A única esperança que ela tem é o seguinte, Senhor, eu não sei o que eu vou encontrar lá, mas os meus olhos estão postos em Ti. Meus olhos estão em Ti, Senhor. Nossa esperança está em Ti. Meu coração está em Ti. Não é Tu que me mandou? Não é Tu que está me enviando? Não é o Senhor que está abrindo porta? Não é o Senhor que falou assim, olha, a minha vontade para você é essa? Meus olhos estão postos em Ti. E Hebreus 12 fala assim, o escritor fala que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, terceiro ponto, essa mudança do interior, de mudança de dentro para fora, vai depender muito para onde nós estamos olhando. E eu quero te dar um conselho. Olha para Jesus. Olha para o autor e consumador da nossa fé. Querido, eu não estou falando nenhuma novidade aqui. Eu estou dando conselhos que um pai daria para um filho. Eu daria para minha filha. Filha, olha, eu não sei o que vai acontecer na tua vida futuramente, mas uma coisa é que nós ensinamos você no caminho. Mas o meu desejo no meu coração é que tu ame a Jesus cada dia mais e mais e mais. Que teus olhos sejam postos nele em todo o tempo. Eu queria deixar esses conselhos que são simples, mas que são essenciais na vida de quem segue a Jesus. Eu não sei se nessa correria de fazer ceia, receber gente em casa, não sei se você passou por isso. Você conseguiu parar a vida, parar um minutinho e escrever tua carta. Amados, pode parecer uma coisa tão simples, mas é algo altamente profético. É algo que nós estamos colocando o nosso coração no Senhor. E esses conselhos que eu estou dando para esse ano, eu não sei se você estava aqui no culto de final de ano. E aí o pessoal briga comigo porque você fica no celular. E aí você está olhando as coisas lá, não está se preocupando com... Está distraído no culto. Eu falei, então tá bom. Você anotou Deixa eu ver aqui. Você anotou os conselhos que o pastor deu no culto da virada? Eu anotei todas aqui, ó. Foram 15, pastor? 14. 14. Eu anotei todos aqui. Isso aqui vai voltar e eu vou estar lembrando disso daqui para que eu possa renovar, que Deus ele possa trabalhar no Espírito Santo de Deus para que haja mudança de dentro para fora. Você tirou um tempo para poder escrever aquilo que você deseja que Deus faça na tua vida e através de você nesse ano de 2022? Essa correria é que às vezes faz com que o inimigo tire o nosso tempo. E a gente, em vez de ser Maria, a gente se torna Marta na nossa vida como crente. A gente, às vezes, nessa correria de fazer, isso não é problema fazer, mas vai ter o tempo também de se ajoelhar aos pés de Jesus e falar, Senhor, esse ano, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Mas uma coisa eu sei, se tiver que mudar, que mude eu. Senhor,
eu não sou super-herói. Tu está vendo que eu sou fraco? Até João Batista duvidou na prisão de que tu era o Cristo, dele que ele tinha pregado. Senhor, mas eu tenho uma coisa, eu tenho certeza, os meus olhos estão no Senhor. Eu não posso mudar circunstância nenhuma, mas os meus olhos estão postos em Ti. Eu não consigo mudar nada porque eu sou uma poeira, eu sou um pó, mas a minha fé é que transpõe e move montanhas. Então hoje nós temos duas opções. Uma é dar uma desculpa e permanecer do jeito que a gente está e continuar morando e permanecendo no deserto, morando no deserto e não entrar na terra prometida. Se é que você entende. Canaã significa o reconhecimento, o cumprimento de uma promessa de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua parentela, sobre a tua vida profissional, sobre a tua vida, o que for. Ou então, a gente vai dar um passo de fé e determinar que se tiver algo que tenha que mudar, que mudar na minha vida, na minha casa, na minha família, que comece essa mudança em mim, de dentro para fora. Eu escrevi aqui, é um desafio que a gente faz hoje para que nós cheguemos no final do ano. Se Jesus não nos arrebatar ou não fomos levados para estar com Ele, possamos ser gratos pela mão do Senhor, que nos surpreendeu com sua graça e fez abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Então eu deixo para tu aqui duas opções. Ou a gente chegar no final do ano e dar uma desculpa, que tudo aquilo que poderia ter vivido não vivia, e que Deus ele não fez aquilo que Ele prometeu, ou então a gente deixar com que Deus trabalhe no nosso coração já. E Deus já se passou 9 dias. Já se passaram 9 dias, mas a gente já tem um ano. Um ano, se Deus assim permitir, para que haja mudanças na nossa vida, no nosso coração, para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não sei quanto a você. Eu fui desafiado e eu já estou pedindo ao Senhor, que se tiver que haja alguma mudança, que Ele comece a mudar em mim, como diz naquela canção. Quebra a minha vida e faz de novo. Eu quero ser um vaso novo. Vamos colocar de pé? Nós estamos terminando já o nosso culto, mas eu não queria que você saísse desse lugar sem você fazer uma carta, nem que seja uma carta virtual do teu coração para Deus. Uma carta dizendo, Senhor, esse é o desejo do meu coração. E a palavra fala bem claro, né? Tu cumprirás os desejos do meu coração. Salmo 37 diz isso. Senhor, agrada-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho no Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fará com que a justiça sobressaia como luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Queria te convidar a você sentir desejo no coração. Você escreveu essa carta no teu coração agora. Se você quiser vir no altar e colocar isso diante do Senhor, vou estar cantando uma canção aqui agora. E durante essa canção, você faça essa oração diante do Senhor. Em nome de Jesus. Você quer sair do seu lugar e vir no altar do Senhor e falar, Senhor, olha, está aqui. Eu aceito o desafio de poder fazer com que toda mudança que tu deseja para o meu coração, faça isso em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.